na frente dessa tela desde 10 da manhã. Olha isso. Teve a comissão externa do coronavírus, que ficou de 10 da manhã, aí meio-dia e meia entrou o ministro da Saúde, aí emendou com a sessão da Câmara, que acabou tem 1 hora. Jandira, você já está falando aqui, as pessoas já entenderam que a gente vai falar sobre política. Eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse para a gente, para a galera que ainda não conhece você, não sabe sobre o que você está fazendo agora, exercendo o seu mandato como partido. Fala para a gente, explica para a galera que ainda não sabe. Olha só, Braz, eu tenho 8 mandatos, né? Eu comecei o mandato na Assembleia Legislativa primeiro, eu sou do PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil. Parece que a palavra comunista agora está mais entrei para a vida política. Eu sou médica, né? Antes eu fui baterista profissional. Jura? Não sabia disso. Fui baterista profissional. Cara, quando você canta seus swings aí, eu fico aí ligada, viu? Porra, não sabia disso. Aquele até olhou para mim aqui, dizendo, nossa, que maravilha. Eu vou querer saber disso um pouquinho mais daqui a pouco. Eu fui baterista profissional há alguns anos, vivi da música um tempo, né? Da minha vida. Baterista eu sempre vou ser, né? Profissional é que não mais. E depois, com a medicina, eu acabei conhecendo a luta pela saúde pública, né? E na luta pela saúde pública, compreender que não dá para lutar pela saúde individualmente, né? E eu me sentia muito impotente diante do paciente que, contextualizado socialmente, não conseguia comprar o remédio, não conseguia se alimentar, então as condições sociais dele não permitiam que ele melhorasse. Então eu resolvi que lutar pela saúde dele era lutar pela estrutura da saúde brasileira. Sim. E aí, nessa luta, eu ganhei o PCdoB, que ainda era clandestino, porque estava ilegal desde 46, da época do Dutra. Sim. Então, eu entrei para o partido sem nenhuma pretensão de ser candidata, porque o partido era ilegal, né? Estava na ilegalidade. Mas sem nenhuma possibilidade de ser candidata naquele momento, não era essa a intenção. Sim. E aí, nessa batalha, ainda era a época de lutar contra a ditadura, né? Me filiei ao partido. Conheci o partido em 79, mas isso que eu ia te perguntar. Quando foi isso? Eu ia te perguntar. 79. A minha primeira passeata foi a passeata pela anistia ampla, geral e restrita. Foi muito emocionante para mim, né? E aí eu fico ligando agora com a Lei Aldir Blanc, né? Que o Aldir é o hino da anistia, né? O Aldir com o João Bosco. E aí me filiei ao partido, que só veio à legalidade depois da virada do término da ditadura, virada para o governo Tancredo Sarney, né? Sim. E aí o partido veio para a legalidade. A minha primeira campanha foi em 86, porque no Rio de Janeiro o partido tinha sido dizimado pela ditadura. Eu era uma liderança muito recente. Isso em 1986. Ali você já tinha o quê? De 79 para cá, você tinha quase 7 anos de partido. 86, 7 anos. Então, na verdade, era uma liderança muito recente da área da saúde. Era uma liderança sindical da saúde, mas eu demorei muito a aceitar, porque eu sabia que podia ser um caminho que ia me tirar daquilo que eu gostava de fazer, que era ser médica. Demorei muito, entrei em conflito, não quero, recusei. Mas é engraçado, você falou um negócio aí, me chamou a atenção. Você acha que o povo hoje tem medo de fazer manifestação, Jandira? Eu estou falando da população no geral. Não acho. Eu acho que agora a atitude de não ir é uma atitude por causa da pandemia. Quem não foi muito por isso, mas eu acho que a rua sempre foi um espaço de luta, né? E se não fosse a pandemia, as manifestações desse domingo teriam sido muito maiores do que foram. Sim. E a tendência, quando essa pandemia baixar, é de serem ruas bem grandes, na minha opinião. Sim. Mas eu tenho uma... Fiquei lendo alguns comentários, alguns amigos me falando, que me parece, às vezes, que do ponto de vista geral, as manifestações do Brasil, elas são mais entusiastas do que organizadas. Né? E quando eu falo isso, eu estou dizendo, e eu cito aqui Frantz Fanon, que é um autor
que fala muito da questão negra no mundo, né? De modo especial do local dele, mas ele, de certo momento, ele diz: o que eu estou falando aqui é muito local, mas pode se estender para o mundo. Sim. E ele fala que o entusiasmo ele prejudica. O entusiasmo ele prejudica toda e qualquer manifestação. O que a gente precisa mesmo é de organização. Você acha que a organização das manifestações no Brasil ainda são falhas, haja visto que o resultado dessas manifestações, do ponto de vista na lei, não são tão eficazes? Não, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem uma coisa assim, as pessoas vão para a rua por vários motivos e várias razões, né? Se você pegar, por exemplo, no ano passado, o 15M, o 30M, que eram jornadas pela educação, elas foram de milhões, né? Então, quando são manifestações que têm uma bandeira muito clara e uma organização muito clara, elas são muito grandes, né? Uhum. Então, quando elas são organizadas, elas têm comando e, ao mesmo tempo, tem muita emoção também. Ali não foi uma manifestação da esquerda, foram manifestações pela educação que tinha de tudo, mas elas tinham diversas razões, né? Elas vão porque estão contra o que está aí, porque elas querem, de alguma forma, expor a sua insatisfação, né? E às vezes, a autonomia, a falta de comando descambam para situações indesejáveis, como foi 2013. 2013 começou por causas justas, como foi o problema da passagem, né? Mas... Opa, travou um pouquinho e caiu. Caiu, Jandila caiu. E será que volta? Eita zorra. Caiu, será que descarregou? Meu Deus do céu. Jandila saiu na hora de uma fala importantíssima. Eu vou perguntar a ela, inclusive, galera, agora, enquanto ela entra aí, eu ia perguntar a ela sobre as manifestações de 2013, que me parece que, como ela falou, surge por causa da passagem, etc., mas num determinado momento parece que não tem comando, não tem organização. Eu vou chamar ela e já vou sair perguntando sobre isso. A live tá boa aqui, o negócio começou quente, começou bem. Jandira tá de volta. Caiu? Não sei por que caiu. Se manifestou. Acho que houve um Me diz uma coisa. aqui. A gente estava falando até... engraçado que você falou da manifestação de 2013, e a sensação que eu tenho da manifestação de 2013 é que ela começa com o lance das passagens e tal, mas depois ela vira algo maior, e a sensação que eu tenho é que não tem uma organização. Você concorda? Não, ao contrário. Eu acho que ali ela começou a ser uma manifestação que foi cooptada pela direita. Num determinado momento, ela virou uma manifestação contra nós, assim, contra os partidos, ela virou aquela manifestação bordão, contra a corrupção, contra os partidos, contra a esquerda, virou um bordão que foi cooptado, tanto que a grande mídia naquele momento estimulou para virar aquilo que virou. Tanto que virou uma manifestação que deu como resultado um dos piores correlações de forças do Congresso que a gente tem na história. Então você acha que a injeção da mídia com a exploração mesmo, né, da imagem do que estava acontecendo? Naquele momento era uma exploração contra a esquerda. Naquele momento foi contra a Dilma, contra os partidos, contra tudo. E assim, pegando a bandeira que, na história do Brasil, a bandeira da corrupção como centro das manifestações sempre foram bandeiras contra governos populares. Pode pegar a história do Getúlio. Sem dúvida. Pode pegar. Então, naquele momento, foram manifestações que desembocaram num processo contra a esquerda, num processo contra os partidos, numa coisa bem reacionária. Você acha que ali criou um ódio pela esquerda? Naquelas manifestações? Ali se criou... Desembocaram aí. E não aceitava uma bandeira de partido. Se você levantasse uma bandeira vermelha, era cacetada. Agrediam as pessoas. Era uma coisa horrorosa. É impressionante, porque quando você me dá essa confirmação, eu chego a confirmar na minha cabeça, nas minhas dúvidas e etc.,
meus questionamentos, que assim, eu olho para aquela manifestação, pela imagem, as imagens que a gente tem, eu não vejo gente preta naquela manifestação. Isso me incomodou muito no dia. No dia. Na época eu morava em Laranjeiras, ali perto, eu estava com muita vontade de ir, mas eu não via gente preta naquilo ali. Não né? tinha. Não tinha. E isso me remete muito ao que nós temos hoje de manifestações pró-governo que tem a mesma cara, a mesma estética. Então, pensando nisso, quando a gente diz que criou-se ali um ódio pela esquerda, você acha que essas pessoas alavancaram esse novo governo que está aí agora, desde 2013? Eu acho que o processo de 2013, você vê que a eleição de 2014 já foi difícil, né? Já foi difícil. Sim. E a partir dali, a não aceitação da vitória de 2014 deu em 2016, né? E o golpe de 2016, ele teve como resultado o que nós temos hoje. Eu acho que Bolsonaro ele é resultado de um processo de mutilação democrática. Tem erros nossos? Claro que tem erros nossos. Nada é resultado de uma coisa só, né? É claro que tem erros dos nossos governos, tudo tem. Não tem só acerto do lado de cá, não. Claro que tem erros também, né? Não tenho dúvida disso, não. Mas, assim, o Bolsonaro ele é resultado de um golpe, depois que nunca teve prova. Aquele impeachment foi um golpe, e nem por isso nós nunca pedimos o fechamento do Supremo e nem do Congresso. Nunca saiu da nossa boca proposta de formulação. Mesmo a gente considerando que foi um arbítrio e não tinha sustentação jurídica, né? Depois teve uma prisão do Lula sem provas, que até hoje não tem nenhuma prova, e ele cumpriu, foi preso, só saiu quando teve outra decisão. Nós nunca pedimos fechamento também nem do Supremo nem do Congresso por causa disso. E depois teve milhões e milhões de recursos para sustentar fake news. Aquela mamadeira, aquelas coisas todas que nós vimos, que sustentaram a eleição e que estão sob julgamento hoje no Tribunal Superior Eleitoral e tem uma CPI para apurar, também fez parte de uma mutilação democrática que deu nisso que deu aí e que nós estamos vivendo hoje, né? E que estão acumulando crimes, e os crimes estão sendo acumulados, né? Quando tem lá mais de 30 pedidos de impeachment, não é porque a gente discorda do governo, porque a discordância política é da democracia. Você poderia dizer, discordância política vai para a urna. Os pedidos de impeachment se sustentam em crimes de violação constitucional. Também não acho que é simples ir para dentro do impeachment, porque você tem que ter maioria política também no Congresso, na sociedade, para que isso se desenvolva. Também não é simples. Mas eles estão lá, tem mais de 30 pedidos, e muito sólidos, né? Muito sólidos. Mas esse é um processo, como a gente tem dito sempre, da frente ampla. Nós precisamos ter... A frente ampla está se formando. Eu acho que esse é o dado mais positivo do momento. Essa frente ampla de muitas forças que isolam Bolsonaro hoje, na verdade, por uma agenda econômica mínima. Que nos une. E eu acho importante que todo mundo entre nessa frente ampla nesse momento, para a gente isolar essa visão neofascista que vai se configurando no Planalto nesse momento. É interessante isso que você fala, porque eu fiquei pensando como a gente pode se organizar. Antes você falou de uma certa junção, né, de causas e tal, a gente falou disso. Isso me lembra muito as manifestações que aconteceram nesse final de semana, né, que a princípio eram manifestações do pessoal dos movimentos negros do Brasil inteiro que falava sobre o antirracismo. Isso começa a se cogitar na internet uma possibilidade das pessoas se declararem antirracistas e etc. Mas me parece que num determinado momento isso vira uma confusão de, além de antirracista, as pessoas colocaram o antifascismo. E aí virou uma mistura. Eu acho que às vezes isso dá uma embolada e a gente não consegue definir muitas coisas. Tanto que do outro lado, se manifestou a favor do presidente, né? Não a favor do racismo. E eu não sei como é que o Brasil... É muito difícil. O Brasil não se aceita como um país racista. Né? Então, essa confusão entre as pautas me parece que às vezes prejudica a caminhada das nossas lutas. Você concorda que existe uma confusão aí nesse momento entre a luta antirracista e a luta antifascista?
Não, é porque uma coisa está muito imbricada com a outra, Braz, eu acho. Uhum. Porque assim, a luta pela liberdade, pela democracia, é impossível ter uma democracia plena quando uma grande parte da sociedade é subalternizada, ela é subalterna. Uhum. A gente não consegue imaginar democracia quando não tem democracia racial. É impossível, né? E o Brasil, ele tem um racismo estrutural que é necessário que se reconheça. Se não reconhecer, não enfrenta. É preciso ser enfrentado esse racismo, que está no comportamento, que está nas hierarquias, que está nos privilégios, que está na falta de direitos, que está nos assassinatos, que está nos salários, que está no desemprego, está em tudo. Ele está em tudo, no comportamento de cada um de nós, né? Então, como diz Angela Davis, não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. E está no comportamento cotidiano de cada um de nós. Não adianta dizer que não existe, ele está aí. E está nas estruturas, está nas instituições, está nas políticas, as hierarquias, os conceitos, as prioridades, está em tudo. Aí, quando se discute uma política afirmativa, o pessoal diz, mas para que isso? Né? Aí alguém diz assim, você queria ser tratado como os negros são tratados? O cara diz, não. Aí o cara diz, então como é que é tudo igual? Não, não é tudo igual, né? Então, é impossível você falar em democracia e falar em liberdade sem falar em democracia racial. Então, essas pautas contra a opressão, elas estão juntas. Democracia para o gênero, para a raça e para as classes. É impossível falar em luta contra a opressão de classe sem falar contra a opressão de raça e a opressão de gênero. Está cruzado, são lutas estruturantes, fundantes da civilização. Não tem como. Então, misturar isso é meio que natural mesmo. Então, o Bolsonaro, por exemplo, esse tipo de governo, ele não aceita que existe pluralidade religiosa, que existe pluralidade racial, que existe pluralidade de ideias, que tem que ter uma educação crítica, que tem que ter uma educação que não é fundamentalista, que existem povos indígenas, que existe quilombo. Veja o cara da Fundação Palmares, ele nega a existência de zumbi dos Palmares, ele nega a existência. Como é que pode isso? Então, é impossível você discutir isso sem enfrentar essa visão. O cara da Fundação Palmares, de certa forma, eu às vezes fico olhando e prefiro não nem tocar nele, porque eu acho ele uma peça, uma pedra pintada, né, para ser colocada naquele lugar e barrar o processo histórico do povo brasileiro, o processo de evolução, de revolução do povo negro brasileiro. Então, ele está sendo usado, ele como um cara preto, ele está sendo usado, está sendo pago para fazer aquilo ali. Claro que eu penso que ele acredita naquilo. Mas ele devia estar preso. Pela Constituição brasileira, ele devia estar preso. Ele devia estar preso, não só ele. E aí eu já entro numa pergunta para você. Você acha que o presidente, com essa omissão, com essa brincadeira de esconder os dados do Covid, ele comete um crime de responsabilidade? Comete porque ele viola a Constituição. Hoje nós questionamos o ministro porque nós, o PSOL e a Rede, entramos com uma ação no Supremo e nós ganhamos a liminar do ministro Alexandre de Moraes. Qual é o argumento do ministro? De que eles estavam fazendo um outro sistema melhor e, por isso, demorou a entrar no sistema, nos dados. Né? Só que é o seguinte, enquanto você está fazendo o melhor, você não pode tirar do ar o que existe. Você não pode tirar os dados do ar. Os dados não. Ele define como é que você enfrenta a pandemia. Ele define como é que você trata as políticas do dia seguinte. Né? E existiu a informação de que eles mandaram divulgar só depois das 22 horas. Então, tem muita informação truncada, que não é necessariamente a informação dada pelo ministro hoje. Né? Então, nós entramos com a liminar e o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: mantenha a divulgação anterior, a forma de divulgar que anteriormente era dada. Então, assim, isso é um escândalo internacional, deu uma repercussão horrível. Sim. E o Brasil é o segundo país em contaminados e o quarto em número de mortes, índice de letalidade. Isso é criminoso porque a Constituição tem o princípio da publicidade, da transparência, o SUS, o direito à vida e a universalidade do direito é constitucional também. Então, tudo isso é uma violação da Constituição. Então, é crime de responsabilidade também. Sem dúvida. Me diz uma coisa, como é que você está vendo
A situação no Rio de Janeiro, de modo especial, né? A gente sabe que no Brasil inteiro, periferia ela tem no Brasil inteiro, e elas têm muita coisa em comum, né? Mas como você está vendo a violência no momento de pandemia que nós estamos passando nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tenho dito, aliás, quando o George Floyd falou aquela frase, eu não consigo respirar, isso me bateu logo de cara com a frase de quem está na UTI, né? Porque quem está na UTI morre também assim, né? Não consigo respirar. E cada vez mais se concentra na população pobre e negra exatamente quem vai para a UTI hoje, né? Eu falei, meu Deus, a desigualdade está batendo das duas formas das pessoas, na violência direta e a doença também, né? Pessoas que estão dizendo, eu não consigo respirar, cada vez mais são as pessoas negras pelas duas razões, né? Então, quer dizer, aqui nas comunidades do Rio, as pessoas estão morrendo pelas duas coisas, né? Pela Covid e pela violência. Aquelas operações policiais que mataram o João Pedro, que já tinham matado a Ágata, todas as pessoas que a gente vê aumentarem assim, na nossa cara todos os dias, já são fruto dessa política cujo racismo é escarrado na nossa cara todo dia, não é? E não é falta de proposta, não é falta de denúncia, mas é uma coisa que nos dá muita impotência também, sabe, Braz? A gente denuncia, a gente representa no Ministério Público, a gente faz proposta. O problema é que os governos que são eleitos, e esse é um problema da consciência da sociedade, quem é que as pessoas estão votando? Exatamente. Né? Ele dizer que tinha que botar arma na mão das pessoas, de armar milícia, de votar no Witzel sem saber quem era esse Witzel. E esse cara está botando helicóptero e dando tiro nas pessoas de cima, né? O Crivella é um prefeito que destruiu a gestão municipal. Então, é preciso que a gente tome consciência de em quem nós vamos votar para que a gente possa botar alguém que tenha a caneta na mão, possa reelaborar uma política de segurança que olhe para as pessoas, para as pessoas negras. Eu escrevi isso num artigo muito recente, e não as vejo apenas com o título de eleitor na mão. Sim, é engraçado você estar falando isso aí. Isso está me remetendo a uma coisa, porque assim, você fala da esfera federal, a escolha do cara que comanda a federação, né? Depois o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Mas isso me remete a um pensamento em relação ao Brasil inteiro. Claro. Né? O Brasil inteiro me parece, às vezes, que ele escolhe sem pensar. Isso é uma característica do eleitorado brasileiro? Eu acho que tem alguns aspectos, sabe, Brad, que eu acho que é o nível da informação. Eu acho que a comunicação brasileira tem um papel nisso, grande, né, que desacreditou a política, desacreditou os partidos, que desacreditou a esquerda, que desacreditou muita coisa. Eu acho que há um aspecto também, nós temos que voltar aos territórios, porque tem um olho no olho que é insubstituível. Tem um olho no olho que é insubstituível. Nós precisamos também comunicar o que a gente pensa, de forma que as pessoas entendam também o que a gente está dizendo, né? Eu acho que num determinado momento... Dúvida. Esse é um dos motivos pelo qual a esquerda em si perde na última eleição. Porque durante as gestões anteriores, os mandatos do PT, por exemplo, muita coisa foi se afastando da base, se afastando das comunidades. Né? Parecia que as medidas que eram sido tomadas, os avanços eram suficientes, né? E não eram. Até porque eles não sanaram o problema. Tem uma coisa, Jandira, que me chama a atenção. Desde quando eu era criança, existem 4 ou 5 coisas que eu não vejo a gente sanar nunca. No máximo, melhorar. A gente sempre ouve, todo período de eleição, quer seja eleições para o presidente da República, a federação, ou eleições municipais para o prefeito, vereadores e etc., sempre se ouve, vamos cuidar da educação, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da cultura, o desemprego, né? E, enfim, sempre se fala isso. Esses temas, eles parecem que nunca serão sanados. Eu nasci no déficit desses temas
e nunca vi eles positivados a ponto de o reflexo desse positivo chegar de verdade na gente e dizer assim, porra, foi sanada a questão da educação, por exemplo. Entendeu? Não. Então, quando a gente tinha a esquerda no poder, parece que ela foi se afastando, parecendo que tinha curado essas feridas históricas. Eu acho que tem, Braz, os dois aspectos. Tem um aspecto que, assim, foram 550 anos de dominação, né, que você também não resolve em poucos anos. Mas eu somaria assim, alguns aspectos. O primeiro é esse, quer dizer, a gente assumiu o governo com uma responsabilidade absurda. Então, muitas lideranças que estavam na base tiveram que ir para o governo ajudar a construir aquele governo. Então, institucionalizou um monte de gente e, às vezes, os movimentos ficaram desguarnecidos. Essa inserção na raiz lá embaixo. E na hora que você está com um governo deste tamanho e desta dimensão, né, nós deixamos de ter uma política estratégica de comunicação que deveria ter tido, subestimamos uma comunicação estratégica e nós subestimamos uma organização por baixo para dizer às pessoas isso aqui é fruto de uma política pública. Muita gente achou que acessou a universidade só por mérito próprio. As pessoas não vincularam aquela conquista a uma política pública de um governo popular. As pessoas não associavam as coisas, né? Esse é um aspecto. Segundo, foi feita mais uma política de acesso à educação do que o conteúdo do que estava se ensinando nessas escolas. Então, muita gente acessou a escola, mas não necessariamente mudamos o conteúdo do que estava sendo ensinado. Então, esse é a cultura. A cultura continuou sendo algo, apesar de ter melhorado numa gestão do Gil, por exemplo, do Gilberto Gil, mudou-se o conceito, ponto de cultura, eu sou autora da Lei Cultura Viva, ponto de cultura e tal, mas o orçamento da cultura sempre foi lá embaixo, né? Essa potência do que a gente podia ter feito com essa co-irmandade. Mas tem uma coisa, desculpa interromper, mas pelo menos na gestão do Gil, no Ministério do Gil, houve por mais que a grana fosse pequena, houve uma descentralização disso. Não tem dúvida. Né? Isso foi absolutamente positivo. Essa descentralização da verba, melhor que eu já vi, assim, né? E que alimentou, fomentou e iluminou diversos pontos da cultura brasileira. Foi uma revolução que tinha se feito até ali, mas se tivesse tido mais grana, isso ia explodir, né? Ia ser uma coisa potencializada exponencialmente, né? Então ficou um hiato, uma diferença entre orçamentos, que foi uma explosão muito maior do que deu. E por último, eu acho assim, que tem uma coisa que se chama reforma política, que o poder econômico ainda ficou muito influente nos processos eleitorais. Então, você cresce uma igreja neopentecostal aqui, então o voto ele é distritalizado, vinculado àquele pastor, ou àquele dinheiro, ou àquele distrito. E por mais que você tenha uma política ampla, a votação para o Congresso ela é desconectada da votação majoritária. Então, você tem um presidente de esquerda e um Congresso majoritariamente conservador. Então, não tem uma conexão entre o projeto majoritário e a maioria no Congresso, o que obriga o presidente, às vezes, a fazer alianças que ele não quer para ter maioria no Congresso. Então, há uma desconexão na hora de votar. O cara vota no Lula e vota no deputado, desvincula o voto dele. Então, isso também é um problema, porque o Congresso decide muito. O Congresso decide muito. Então, a política fica atrasada na hora da legislação, na hora da votação. Então, tudo isso são fatores assim que determinam muito da política e muito da dificuldade que a gente ainda tem com a legislação, com as coisas que são decididas no Brasil. Como é que você está vendo o cenário para essa eleição que vem agora, né? Muita gente está esquecendo, tem gente que não lembra que a gente tem eleição esse ano. A gente precisa escolher vereadores e prefeitos no Brasil inteiro e os vereadores do nosso estado, enfim, no mundo, no Brasil inteiro também. Como é que você tem visto isso? Porque me parece que as pessoas não estão se preparando e aí está me soprando uma espécie de surpresa das mesmas cartas marcadas. Ou seja, não é coerente o momento que a gente está vivendo de cobrança, de antirracismo, antifascismo, que são coisas diferentes. E me parece que a gente não está prestando atenção. E como a eleição ela é sempre
na maioria das vezes definida pelo poder financeiro, chega em cima da hora, me parece que vai rolar o que a gente já conhece, as cartas marcadas que tem um determinado poder financeiro, vai injetar grana e dizer, vote em mim. Como é que você tem visto esse momento agora, essa pré-eleição? Eu acho que está imprevisível ainda, sabe, Braz? Porque, primeiro, a gente ainda não tem... A definição da data ainda está mantida, outubro. Com essa pandemia, quer dizer, qual é a hora que essa campanha vai poder ir para a rua, a gente também não sabe. Então, o espaço vai ficar muito curto entre a liberação das pessoas e a hora de ir para a urna. Então, não está simples isso, porque as campanhas vão ser feitas aqui na rede social, como é que vai ser isso? Né? Então, quer dizer, quem tem bala na agulha para botar a rede para todo lugar, o WhatsApp e tal, isso vai ser um problema. Nós conseguimos no TSE, e foi uma proposta nossa, está proibido disparo em massa de WhatsApp. Isso foi uma conquista muito grande, porque eles contratavam empresas para fazer disparo em massa de WhatsApp, tipo o que aconteceu na eleição do Bolsonaro. Né? Essa conquista nós tivemos no TSE. Isso já foi um bloqueio importante, né? para nós. Agora, está muito imprevisível ainda, porque há uma insatisfação crescente com o Bolsonaro e a turma dele, há uma insatisfação crescente, né? Então, há uma necessidade da gente dar uma virada nesse jogo, mas não sei se a gente vai conseguir, com um tempo limitado assim, de fazer campanha, fazer isso chegar às pessoas. Aqui no Rio, por exemplo, o quadro ainda é muito definido, na capital, pelo menos. Né? Sim. Porque saiu a candidatura do Freixo, né? A esquerda está muito dividida ainda. O lado mais conservador tem candidaturas já conhecidas. Então, o quadro ainda aqui é muito confuso, muito indefinido para nós, muito indefinido. Então, não está claro o que vai acontecer, não está claro. Se a data não for modificada, a gente ainda não sabe exatamente qual o resultado final desse processo. Eu só espero que essas eleições municipais a gente consiga dar uma certa virada nas capitais principais do Brasil. Mas não vai ser fácil, não. Eu acho isso muito arriscado, muito arriscado. Me diz uma coisa, Jandira, como é que você encara a ausência da mulher, ou seja, a quantidade muito pequena de mulheres na política a ponto de refletir uma ausência? E vou te citar aqui a reunião ministerial em que a gente só tinha... vou te citar isso porque são duas coisas. Vou fazer uma pergunta aí para você embutida. Como você vê a reunião ministerial que só tinha uma mulher, e se você se sente representada pelo pensamento dessa mulher que representava as mulheres brasileiras naquela reunião, naquele ministério? Na verdade, são duas, só que uma não falou, né? Eu só vi uma falando. Para você ver. Não, quando você olha para aquela reunião, você já toma um susto, né? Aquela reunião foi muito soturna, né? Não soturna, de baixíssimo nível, não se discutiu a pandemia, parecia que estava em outro planeta, as pessoas morrendo lá de fora e ninguém tocou no assunto, né? Com aquelas intervenções, muitas delas criminosas, como foi a do meio ambiente, da educação e do próprio Guedes, né? E o Bolsonaro nem pensar, né? Extrapolou qualquer expectativa pior que você pudesse. A Tereza Cristina, que era da agricultura, ficou lá quieta, no cantinho, ninguém nem viu. E a Damares, aquela coisa, né? Aquela coisa que sucessivamente ela consegue cada vez mais em direção à Idade Média brasileira. Ela não consegue nem estar no século XX, né? Muito menos no XXI. E ela só ameaçou o governador e prefeito de prisão. Então, a Damares, realmente, eu não sei o que ela fuma, o que ela... Não sei. De fato, ela... É triste. É um governo extremamente misógino. Ela devia fumar, né? Muito preconceituoso, né? Então, é muito difícil. Agora, no Congresso, aumentou a bancada, mas não quer dizer que aumentou necessariamente para todo mundo, para o nosso campo mais... Não digo nem para a esquerda,
mas para um campo mais avançado, né? Tem muita parlamentar, tem algumas parlamentares que se elegeram ali, que tem um discurso muito ruim, né? É a maior bancada da história, são 77 em 513, o que é muito pouco, mas uma parcela ali não tem nenhuma relação com o que há de minimamente democrático, né? Então, é impressionante, impressionante. Foi o fenômeno Bolsonaro, né? Que arrastou algumas nessa esteira da uma visão. Você acha que há uma possibilidade, a partir da consciência do povo e tal, que a gente já falou antes, há uma possibilidade da gente aumentar o número de mulheres nessas bancadas? Eu acho porque vai ganhando relevância a presença das mulheres, né? Mas você veja, a maioria da sociedade é de mulheres e de negros, né? No Brasil. O que menos tem no Congresso é exatamente essas duas caras, né? De mulheres e de negros. Então, eu acho que as próprias mulheres, por muito tempo, se subestimaram, né? E as mulheres ficaram muito tempo sem votar nas mulheres, e os negros também não votam, né? Então, a subalternidade ela é incorporada também na sociedade. Mas é impressionante isso. É engraçado que você está falando, é um assunto que eu sempre discuti na Bahia, né? Porque negro não vota em negro, e aí agora a gente estica, porque mulher não vota em mulher, né? É engraçado que existe um processo histórico que a gente conhece muito bem de esfacelamento da possibilidade, né, do negro ser alguém que pode ocupar um cargo de poder. Só para você ter noção, Salvador é uma cidade que tem mais de 85% da população negra, nunca elegeu um prefeito negro. Está lutando agora para ver se coloca uma mulher negra. Sim. E a gente tem pelo PT, né, que é a Denise, Major Denise. Mas a gente vê muito bem aí as consequências, né? O resquício da escravidão no Brasil e esse processo de falta de... Podia ter unido lá as duas, né? Pelo amor de Deus, duas negras disputando. Aí são outros 500, mulheres negras disputando, pelo amor de Deus. Aí com vocês que são políticos partidários que se entendam. Você não, né? Não. Partidário não, a minha política é outra. Eu sou uma pessoa da política. Eu tenho política comigo, mas a minha política é outra. E, enfim, escolho um partido sempre, né? Mas me diga uma coisa, Jandira. Mas sabe o que é, Braz? É que as pessoas reproduzem a subalternidade também, culturalmente. Sim. Então, o ganho de consciência e de se impor como tal é um processo também. Porque elas são ensinadas a serem subalternas, entendeu? Então, esse ganho vem na escola, vem na família, essa coisa de se impor. Essa expressão lugar de fala, né? Que veio virando uma repetição, é um pouco para as pessoas dizerem assim, em vez de eu falar por ela, é ela que tem que falar por si. Então, é um pouco essa coisa. As pessoas têm que sair desse lugar subalterno e dizer, eu falo por mim. Mas como é que sai desse lugar? Mas aí é isso, você tem que gerar consciência. Tem que gerar consciência. Isso a escola tem que fazer, a família tem que fazer, a política tem que fazer, para que as pessoas digam, eu falo por mim, eu estou aqui. Eu preciso me representar, eu mesma falo. Entendeu? Porque esse é o processo que vai virando o jogo. Senão é sempre assim. A própria mulher não vota na mulher, a negritude não vota na negritude, as pessoas não se colocam no lugar como sua própria representante, entendeu? Então é difícil. Mas você ia perguntando outra coisa. Eu ia perguntar outra coisa porque é uma mudança de assunto que eu fico pensando, porque vira e mexe a gente... Aí, por mais candidaturas coletivas, eu acho legal isso. Mas não só candidatura coletiva, mas mandato coletivo também. Mandato coletivo é uma coisa legal também. Acho que São Paulo tem um pouco dessa organização, né? Para mandatos coletivos. Tem candidatura coletiva, exercício de mandato coletivo, acho que ainda não rolou. Que é o cara sair e deixar o outro de fato no lugar, né? Fala. Exatamente. Me diz uma coisa, tem uma coisa que incomoda muito, e aí vira e mexe aparece, porque todo domingo quando tem manifestação as pessoas falam disso, de um golpe militar. E aí me parece cada vez mais distante, porque o comportamento do governo que nós temos é um comportamento analógico quando a gente tem a ascensão do mundo digital, que sabe-se de tudo, que se vê tudo o tempo inteiro, né? Tudo está na internet, tudo. Me parece, e eu cheguei a essa conclusão nesses dias aqui pensando, que não é possível mesmo ter um golpe militar
num governo tão analógico que nem sequer dá dados do Covid direito, claro que por intenção, mas do ponto de vista, homens analógicos, né? Homens velhos do serviço militar, homens analógicos, num tempo absolutamente digital. Será que é possível ter golpe militar, Jandira Fegali? Eu acho que eu gostei da vinculação tecnológica para a pergunta, viu, Brasil? Digitar um número no celular e apertar o verde para ligar, o vermelho para desligar. Não é? Numa sociedade que a gente está vendo a juventude avançando horas e horas. Apesar de que tecnologia nuclear basta um botão, viu? Cuidado. Mas não, eu digo assim, mas aí é outra coisa. Outra coisa. A gente está falando do espírito. Eu estou falando do espírito disso. Entendi. Né? Não, mas então, eu acho, primeiro assim, o Bolsonaro, desde que assumiu, ele quer, como ele foi eleito na mutilação democrática, eu acho que ele quer fechar esse ciclo. Ele quer uma coisa que só ele é poder. Quando ele fala de liberdade, a liberdade para mandar sem contraponto, sem contradita e sem nenhuma contenção. Quando ele fala de liberdade de expressão, ele está falando de crime, de notícia falsa para ele falar o que ele quer, sem que ninguém comprove se é verdade ou não. Então, ele usa esses termos para confundir a cabeça. Aliás, o fascismo faz isso, né? A propaganda mentirosa para a verdade, é o inimigo a abater, não é a divergência, né? Isso é muito típico dos fascistas. Mas a pergunta que você faz, assim, ele quer dar golpe? Eu acho que ele quer. Um golpe com uma guarda pretoriana, com milícia armada, com uma galera com base da polícia militar, né? Porque eu acho que a gente precisa separar. Ele tem hoje quase 3 mil militares no governo dele, né? Nem Castelo Branco fez um decreto para impedir que militares fossem para o governo. A ditadura militar não tinha militares no governo assim, né? Sim. Agora, os militares que estão no governo exercem função civil, função política, eles são ministros, exercem função política civil. A gente precisa diferenciar isso de quem está nos quartéis, quem está no comando de tropa. Sim. A gente não deve confundir essas coisas, né? E eu acho que a gente precisa inclusive, dizer o seguinte: os comandantes de tropa, eles precisam cumprir a função constitucional deles, lá, de preservar as fronteiras do país. É essa a função deles. E a gente precisa tentar diferenciar uma coisa da outra, e eu quero crer que esses que estão lá nos quartéis, estão nos comandos da tropa, não querem dar golpe. Eu quero crer nisto. Uma coisa é a cabeça de Bolsonaro, outra coisa é o comandante que está lá e que quer cumprir a função constitucional dele. Agora, se depender da cabeça de Bolsonaro, ele quer ser poder absoluto, pegar essa milícia armada, essa guarda pretoriana e tentar, de fato, que não tenha mais nada além dele e do poder absoluto dele. O que a gente deve se perguntar é o seguinte: ele tem força para isso hoje? Eu acho que hoje ele não tem. A minha opinião é de que ele não tem. Agora, ele quer ganhar força para isso? Quer. Só que o grau de isolamento que ele já vai se encontrando precisa que a gente também ainda não tem força para tirá-lo e ele também não tem força para virar o jogo. Eu acho que nesse empate, o que nós precisamos fazer, e por isso a gente defende a frente ampla, a gente precisa ir ganhando essa força para cada vez isolá-lo mais, para que ele não tenha poder de virada que ele quer dar. Por isso é que eu acho que é o momento da gente ampliar mesmo. Quanto mais força a gente tiver, a gente consegue impedir que ele dê a virada que ele quer dar. Por isso é que eu acho que a gente precisa investir na frente ampla. E essa frente ampla e todas essas manifestações, você acha que é possível tirá-lo do poder? Olha, eu acho que a gente precisa ter força institucional também, além dessa força das ruas, que a gente ainda não está podendo colocar na rua por causa da pandemia, né? Como a gente precisa. Eu acho que a gente precisa ter muita força institucional também agora, né? Quanto mais ter manifesto de 200 mil, 300 mil assinaturas, com tudo que é força, com tudo que é liderança, com tudo que é gente, de jurista, de artista, e tem a rua, quer dizer, a rua aqui também no território virtual, que isso aqui também é a rua hoje, né? Sim. Tem a rua aqui. Então, eu acho que quanto mais amplo for isto, a gente consegue botar uma CPI no jogo, a gente consegue daqui a pouco dar andamento ao impeachment, a gente consegue colocar ele no canto da parede. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer agora, até para que em algum momento a gente possa virar.
Tem possibilidade de caçar chapa? Tem possibilidade de fazer impeachment? Isso aí vai ter que ser avaliado no processo. Aí a gente vai ter que ir vendo cada passo qual é o tamanho da força que a gente tem. Com certeza. Jandira, eu quero agradecer a você pela sua participação aqui na live do Braz. Eu que quero agradecer o convite, Braz. E quando a gente puder tocar junto, eu topo. Demorou? Me chama. Bota a bateria aí, chama um guitarrista bom e vamos fazer um som. Vem cá, você tocava... Qual era a banda? Olha, 3 que tocavam comigo estão hoje no Roupa Nova. Tá. Meu irmão, que é o Ricardo Fegali, que é do Roupa Nova. Sim. O guitarrista, que é o Kiko, do Roupa Nova, e o Paulinho, que é o cantor do Roupa Nova. Eles faziam uma banda comigo que era de baile, mais machista, que era o Los Panchos, que era uma banda de baile, né? Depois eles saíram para outra banda e fizeram Roupa Nova. Eles são hoje do Roupa Nova. Que maravilha! Meu irmão é músico do Roupa e eu fui fazer medicina, eu já estava no 3º ano de medicina quando eu saí da banda. Ficou meio incompatível para mim. Uhum. E aí, como eu não podia ser profissional como eles mais, eu optei por fazer medicina e seguir a carreira de medicina e comecei a atrapalhá-los, porque eles queriam seguir uma vida pauleira profissional da música e eu estava na faculdade, aí não consegui. Aí eles foram e eu fiquei. Mas gravaram alguma coisa? Chegaram eu a gravar? Não, eles sim, eu não. Eu acabei não gravando, mas eu fiz muito baile nessa vida, viu? Foi. Muito baile nessa vida. E muita coisa. De vez em quando eu tocava quinta, sexta, sábado e domingo, toda semana. Caramba. Artista é assim, né? Quando a gente tá nessa pegada, às vezes quando eu tô em cartaz também é essa pegada aí. Quinta, sexta, sábado e domingo, com 2 sessões sexta, 2 sessões sábado, 2 sessões domingo. A gente voltando para casa, eu tomava café na padaria antes de chegar em casa. Às vezes 6 horas da manhã voltando, era muito louco, mas era assim. Mas foi um momento muito bom, porque a arte, ela muda a nossa relação com o mundo, né, Braz? Ela muda. Sem dúvida. Ela muda a relação com o mundo e eu nunca mais abandonei a arte, mesmo na política. Todos os meus mandatos, a cultura e a arte sempre foram prioridade de trabalho. E agora mesmo a gente aprovou a lei Aldir Blanc, né, no Congresso. Exatamente. Estamos esperando o ponto final. O Congresso foi para a sanção. Estamos esperando ele bater o martelo. 15 dias úteis aí para essa sanção. Espero que o governo cumpra. A lei, qual é a possibilidade disso dar errado agora, Jandira? Que só falta o presidente bater o martelo. Olha, os 2 líderes de governo na Câmara e no Senado, o líder, inclusive, na Câmara, foi ao microfone quando eu estava relatando, para botar de público o acordo que tinha feito comigo na relatoria, com os partidos, de que o governo ia sancionar. Isso foi de público, no microfone, né? Sim. Foi votado na Câmara por todos os partidos, exceto um, que foi o Partido Novo, e foi votado no Senado por unanimidade, né? E foi embora o texto. Saiu hoje do Congresso. Então, até dia 30 de junho, que são 15 dias úteis, é o prazo máximo dele sancionar. Pode fazer isso amanhã ou até o dia 30. Sim. Eu acabei de mandar uma mensagem para o líder do governo, falando isso para ele, que eu espero que ele cumpra rápido, porque aí vem a medida provisória do crédito, dos 3 bilhões, né, que é o valor da lei, para o dinheiro chegar na ponta. Então, eu espero que eles cumpram, né? Um compromisso público. Vamos acompanhar. Vamos ver. Tomara que role. Mas a arte está aqui dentro, sempre. Tem que ser. Com certeza. Terminamos, eu ia te fazer mais uma pergunta. Vem cá. O que você está fazendo na quarentena para fugir de todos esses assuntos? Porque não é possível que você fique a vida inteira na política. O que você tem feito? Olha, isso tem me tomado muito tempo, porque com essa pandemia, eu sendo médica, imagina, né? Eu estou aqui ligada e tudo, mas o que eu faço? Eu estou tentando me manter organizada para exercício físico. Sim. Eu vejo. Tá malhando? Tá malhando? Vejo filme, estou tentando me manter organizada para isso. Eu vejo filme, Adorei. Eu ouço música, né? Eu lambo cria de filho, então eu estou me mantendo sempre. Senão a gente sucumbe, né? Não. E você acha que a gente resolve esse negócio da pandemia quando? Né? E mantendo os afetos, senão a gente não... Claro. E você acha que resolvem a pandemia quando? Você que é da medicina, que é da área. Cara, não dá para saber, porque a gente não está no pico da curva, a gente não vai baixar essa curva tão rápido assim, não.
E está variando muito de estado para estado, né? Muito. E me dá a impressão que a gente está subindo. A gente tem um comando sanitário muito complicado no Brasil, né? Por orfandade de governo. A gente já podia ter tido outro resultado mais rápido se o governo fosse outro. Esse é o problema. Olha, agora sim. Jandira, muito obrigado por estar aqui comigo na live do Brás. Tá? Beijão, eu sou uma admiradora sua de muito tempo, do seu trabalho, de tudo que você faz. Obrigado. Fiquei muito feliz com o teu convite, estar aqui com você. Estou à tua disposição, sim. Sempre que você quiser, a gente volta. Tá bom? Com certeza. Eu que te agradeço e também admiro você, por isso que te chamei aqui. Tá bom? Beijo grande. Um beijo, até a próxima. Um beijo para todo mundo que esteve com a gente aqui. Valeu, tchau, tchau. E a galera que tá aí, é o seguinte, amanhã tem mais uma live, tá?